Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Priscila e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal que eu trago videoaulas a respeito de temas relacionados à veterinária e à zootecnia. Hoje a aula que eu vou passar para vocês é sobre raiva dos herbívoros, que é um tema que cai bastante em concurso. E também eu trouxe o material que eu estou trazendo aqui seria o que eu destrinchei da instrução normativa do mapa número 05 de 2002 e também da portaria 168 de 2005 do mapa, né, que prevê o manual técnico para controle da raiva dos herbívoros, né? Então tudo que eu falar aqui está inserido, né, no Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, tá bom? Então vou focar nos equídeos bovídeos. Então, para começar falando desse assunto, eu vou trazer a cadeia epidemiológica dessa doença. A fonte de infecção, né, seria o animal reservatório, que é os morcegos hematófagos, e o próprio herbívoro, né, que se ele está contaminado, ele pode contaminar outro animal. A via de eliminação, então, como esse vírus é eliminado, é através da saliva, tá? Principal. A via de transmissão é contato direto com a saliva, então da fonte de infecção, né? A porta de entrada é pele, com ferimentos, e raro por mucosa oronasal. Então, aqui eu vou dar um exemplo, por que é raro. Então, por exemplo, se uma pessoa entrar numa caverna, que tenha muitos morcegos ali, que estão com raiva, no caso, né? Pode ser que no ar, as gotículas de saliva e tal possam contaminar, mas é bem raro acontecer, mas como é descrito na literatura, eu coloquei aqui. O mais importante, né, seria a pele com ferimentos. Então, por exemplo, como eu tô falando de herbívoros, né, então se fosse um cachorro, se fosse a raiva, né, urbana, né, que pega cachorro e gato, a mordida dá um ferimento com saliva que contamina as pessoas ou outros animais. No caso dos herbívoros, é principalmente, por exemplo, um sinal clínico que o bovino tem quando tá com raiva, ele parece que tá engasgado. E aí a pessoa vai tentar colocar a mão na boca dele para tentar procurar se tem alguma coisa engasgando ele. E aí às vezes ela entra com a mão sem luva, com algum corte e aí acaba se contaminando. Os susceptíveis a essa doença são os mamíferos em geral, né? Vamos lá. Então, o reservatório que eu comentei são os morcegos hematófagos, sendo que o Desmodus rotundus é o principal, tá? Esse seria esse bonitinho aqui da foto. Então, o ciclo da raiva pode ter, como eu comentei, o ciclo aéreo, né? Se entrar numa caverna. Pode ter o ciclo silvestre, se contaminar animais silvestres, mas também pode ter o ciclo urbano, né? Cães e gatos. E o que eu tô comentando hoje na aula, né, é a raiva dos herbívoros, que seria o ciclo rural, que pode ser chamado assim também. Então, que o morcego vai contaminar, né, os herbívoros aqui, e aí as pessoas podem ser contaminadas, né, enfim. Esse seria o ciclo que eu vou estar comentando hoje para vocês. Então, essa doença, ela causa uma encefalite progressiva e aguda, a letalidade dela é de 100%, as pessoas ou as pessoas, né, que são infectadas e sobrevivem, entre aspas, ficam, né, em coma, ficam vegetal para sempre, então não é bem uma coisa legal, então ela é letal, 100%. Ela é causada por um vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, então seria esse vírus aqui, ele é envelopado, então isso quer dizer que no ambiente ele é mais sensível, né? E ele tem esse formato de bala de revólver. O período de incubação nos humanos é de 45 dias, né? A partir do contato. Então, varia aí esse tempo que ela às vezes está infectado até sair o sinal clínico. Nos bovinos e equinos, eles são considerados nesse ciclo hospedeiro ocidental, né? E neles acontece normalmente a raiva paralítica, não é igual nos cães e gatos que acontece a raiva furiosa, né? Nesses animais é comum a raiva paralítica, né? Mas claro que toda regra tem exceção. O animal acaba se isolando, os primeiros sinais dele
quando ele tiver com raiva, após ele tem um aumento da sensibilidade, aumento da salivação, pruridos, dificuldade de deglutir, que foi aquilo que eu comentei no início da aula. O veterinário ou o proprietário acha que o animal está engasgado. A notificação dessa doença é obrigatória, então 24 horas a partir da notificação, algum médico veterinário oficial ele vai ter que ir na propriedade investigar se realmente, né, fazer toda a coleta de material, diagnóstico. E a notificação obrigatória é ocorrência ou suspeita de qualquer caso de raiva, presença de animais que foram atacados por morcegos hematófagos ou existência de abrigos de morcego na propriedade. Então, qualquer um desses casos aqui vale, né, para ter a notificação obrigatória. Segundo essa instrução normativa, que eu estou aqui destrinchando, né, para vocês, então tem que sempre fazer diagnóstico diferencial se não for raiva. O animal estava com suspeita de raiva e tal, fizeram os exames e não deu que não era raiva. Mas ele tem alguma coisa, então sempre tem que descartar a BSE, né, que é encefalopatia espongiforme bovina, que eu também vou fazer aula sobre isso, sobre scrap, que comete ovinos, caprinos. Então sempre tem que fazer o diagnóstico diferencial, tá bom? Essa instrução normativa que recomendo. Então, por exemplo, coletei material do sistema nervoso para identificar raiva, não deu? Tem que fazer o teste para essas doenças ou outras encefalopatias. O objetivo, então, dessa instrução normativa ou desse programa é diminuir a prevalência da raiva. O que é isso? Então, diminuir o número total de casos, né, existentes numa determinada população em um determinado período de tempo. Então, isso que é o principal objetivo. Para isso, né, esse programa tem algumas medidas. Uma delas é a vacinação. Lembrando que eu tô falando aqui de herbívoros, tá? Não é igual para cães e gatos. Então, a vacinação é feita somente nos locais mais atingidos ou quando tem foco, né? Foco da doença. É uma vacina inativada, com 2 ml subcutâneo ou intramuscular, né, aplicado. Isso é feito, né, como profilaxia. Então, essa vacina é feita em áreas de ocorrência de raiva, como eu comentei, epidêmicas. E aí é feita vacinação nesses locais que é epidêmico, é feita vacina sistemática, tá? Mas se é um local que não tem raiva, muito difícil ter, nunca teve, aí não é adotada a vacina. Tudo que eu estou falando aqui está na normativa, tá? Então, tanto os bovídeos quanto os equídeos com idade maior ou igual a 3 meses são vacinados, tá? Pode vacinar menor que essa idade? Pode, mas aí tem que pedir autorização do serviço veterinário oficial, ele vai decidir, né? Mas normalmente é acima de 3 meses. Aí esses animais vacinados, como eles são primo vacinados, é necessário revacinar com 30 dias, somente quando é a primeira vez que ele tomou na vida. Lembrando que isso aqui é para herbívoros, cães e gatos é diferente, tá? Cães e gatos você não tem essa revacinação dos primos vacinados, mas lembrem-se que nos herbívoros tem que nos equídeos, nos bovídeos, tem que revacinar os primos vacinados com 30 dias. E depois disso, a vacina ela dura 12 meses, aí a vacina cada anual. Também é feito nesse programa o controle dos transmissores, né, que seria o morcego. Aí é feito, então, através de substâncias anticoagulantes, que é a varfarina, ou também pode ser chamada de pasta vampiricida. Então, é aplicada essa pasta. Então, quando tem lesões aqui na porção cervical do animal, que a gente pode verificar que foi por morcegos, mordidos de morcego, esse morcego, ele toda noite, se ele mordeu aqui, se ele sugou o sangue desse animal, ele vai voltar de novo para continuar sugando na próxima noite, né? Que eles são noturnos. Então, ele suga, ele vai embora, na outra noite ele volta a sugar de novo. E aí, se o proprietário perceber que ele está com lesões pelo morcego, né? Ele passa essa pasta aqui nas lesões, porque quando esse morcego voltar lá, ele vai, né, ter contato com
substância com a varfarina, ele vai acabar morrendo, porque essa substância ela causa hemorragia interna no morcego, tá? Então isso é uma forma de controlar os morcegos. Você também, esse método, quando você aplica no animal, é chamado de método seletivo indireto, porque daí o morcego vai lá depois, né, sugar e vai acabar se contaminando. Tem um método seletivo direto quando aplica a pasta direto no morcego, que aí captura o morcego e aplica direto nele. Sempre essa medida aqui é supervisionada por médico veterinário, lembrem disso. Pode também ter controle através de redes de nylon para tentar capturar esses morcegos. E também todos os refúgios de morcegos que são conhecidos, desses morcegos hematófagos, devem ser cadastrados, georreferenciados e revisados periodicamente pelo Serviço Veterinário Oficial, né? Para ter controle desses refúgios, né? Então, área de ocorrência de raiva. Eu vou dizer alguns sinônimos que são importantes, porque pode cair isso na prova. Então, se aparecer área de ocorrência de raiva, é toda aquela onde a doença tenha sido confirmada nos 2 últimos anos. Então, se aparecer isso na prova, vocês já sabem. Se aparecer que é uma zona ou área controlada, é quando, né, o controle de raiva tem alcançado níveis satisfatórios, bovídeos e equinos estão vacinados, a população de transmissores foi reduzida. Se aparecer na prova, a área de atuação imediata é aquela que identificou o animal, né, positivo, e requer intervenção, né, das medidas de foco, né, então vacinação, controle dos transmissores. Então, se tiver um foco dessa doença, 12 km num raio de 12 km, é chamado de área perifocal. Então, tanto no foco como em toda essa área perifocal, se, por exemplo, nessa propriedade aqui no centro deu um animal positivo para raiva, todos os animais englobados nesse raio de 12 km que estiverem aqui deverão ser vacinados. Então, se tem mais propriedades aqui dentro, tem que avisá-las e vacinar os animais, tá bom? Então, se tem um foco, vacina focal e perifocal em todos os animais. Aí aqui, continuando, então aqui é o lugar do foco, né? Aí todo aqui, esse vermelho seria a área perifocal, onde todo que é feito vigilância, né, sanitária, que é feito a vacinação, controle. Aí, no raio de 25 km, né, do foco, é a área de alerta. Então aqui fica aí, né, alerta para as propriedades e próprio Serviço Veterinário Oficial fiscalizar, monitorar. E a área verde, né, depois disso, a área controlada, depois desses 25 km. O foco ele só é encerrado, né, aquele foco que eu comentei, após 30 dias do último óbito por raiva. Então, é só assim que a propriedade é liberada novamente, que é considerado daí que encerrou o foco, tá? Como que faz, então? Tem um animal que suspeita de raiva, então tem que coletar material. Lembrando que essa coleta de material é feita por veterinário, alguém treinado para fazer e que esteja imunizado, tá? Porque para evitar, né, um risco de se contaminar. Como eu comentei, essa doença não tem cura, né? Então, normalmente não é congeladas as amostras, né? Porque lembra que eu falei que é feito diagnóstico diferencial de outras doenças, como a BCE? Então, para BCA não pode congelar. Então, por isso que normalmente as amostras são mandadas refrigeradas, né? Se for até 24 horas, é mandado refrigerado. Se for fazer um teste, um exame diferencial, um teste histopatológico, né? Para outras encefalites, você pode mandar em formol, a 10%. E esse material que é coletado é o sistema nervoso central, que eu vou explicar agora. Nos bovídeos, é recomendado, nessa normativa, coletar o encéfalo, sendo que, né, compreender, né, o córtex, cerebelo e tronco cerebral. Então, tem que estar essa coleta. Lembrando, gente, sempre o médico veterinário ou ele tenha treinado alguém para fazer essa coleta, porque o risco, né, sempre tem que estar imunizado, porque é uma doença letal. Nos equídeos é coletado o encéfalo e medula óssea, com a medula óssea.
E você também pode mandar, né, para o laboratório, né, o próprio morcego. E, se possível, né, mandar o sangue desse morcego. Então, se você coletar 1 ml de sangue, vai render 0,2 mais ou menos de soro. Ou, se você não conseguir, né, mandar o exemplar inteiro. Então, você sacrifica o morcego e manda ele resfriado ou congelado. Então, quem faz a coleta, médico veterinário oficial ou médico veterinário com treinamento, ou que ele tenha treinado alguém para fazer, pode coletar as amostras do sistema nervoso central dos animais suspeitos. Lembrando que quem for coletar tem que estar imunizado, né? Tem que também ter as vacinações da raiva, né? Só que, por exemplo, existem propriedades que é local de difícil acesso e não tem médico veterinário perto para poder atender o caso logo. Então, o proprietário pode coletar. Mas nesse caso, né, tem que nem eu comentei, ele provavelmente não vai ser imunizado. Então, ele pode mandar a cabeça do animal suspeito. Se for animal silvestre, de pequeno porte, ele pode encaminhar o material inteiro, tá? Refrigerado. Quais são as provas para diagnóstico dessa doença? Então, novamente, segundo essa normativa, pode ser feita imunofluorescência direta, pode ser feito também prova biológica, que é a inoculação, né, em camundongos ou células, ou outra técnica que venha a ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde, tá? Mas normalmente a imunofluorescência direta que é a que é feito. Você pode fazer diagnóstico diferencial através da histopatologia e imunistoquímica, e essa doença ela acaba dando na histopatologia, quando feita a coloração do sistema nervoso central, é patognomônico, ou seja, é dessa doença aparecer o corpúsculo de Negri, que seria aqui na imagem. Se aparecer, fecha o diagnóstico. Ela é patognomônico. Gente, como eu comentei, faltou só eu falar que, né, se os animais derem positivos, ainda não forem a óbito, né, porque essa doença é letal, os animais devem ser sacrificados, né, incinerados, enterrados, lembrando que sempre tem que ter muito cuidado para não ter contaminação das pessoas que estão mexendo com o animal, tá? Porque é uma doença letal. Então, eu tentei destrinchar aqui nessa aula essa normativa, né, da raiva dos herbívoros, né? Então, eu não comentei do cão e do gato. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E eu peço que vocês curtam e compartilhem se vocês gostam, né, desses temas e querem que eu continue aqui. E também se inscreva no canal, que ajuda muito. Muito obrigada e até a próxima aula.